Fala galerinha do mal, meu nome é Pedro Petit, esse é o Pipoca de Pedra e eu nem troquei de roupa para falar para vocês mais 10 biografias, só que dessa vez todas escritas por gringos. Pipoca de Pedra. Sim, meus queridos, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Este é o segundo vídeo de uma trilogia que eu estou fazendo sobre minhas biografias preferidas. No primeiro eu fiz sobre biografias brasileiras de atores, de músicos, de jornalistas e garotos de programa. E agora eu estou fazendo sobre biografias gringas, que eu gosto muito. Quis dar uma dividida nessas duas aí, porque eu acho que tem uma percepção muito diferente, tanto com o seu tempo e geograficamente onde você está, com a pessoa que você está lendo. Então decidi separar geograficamente dessa vez. E sem mais delongas, vamos falar aqui de 10 livros sensacionais. Eu quero começar já com uma dupla indicação, apesar de serem biografias da mesma pessoa, para falar sobre biografias autorizadas e não autorizadas. Então, pegando aqui o meu autor preferido de todos os tempos, que é o J.R.R. Tolkien. Ele teve essa biografia não autorizada do Michael White, mas que é linda demais, né? E que eu acabei comprando ela porque a autorizada estava esgotada nessa época e também porque é muito bonita. Olha só o reflexo, que é maravilhoso. Mas assim, a biografia bem Wikipedia é uma biografia bem superficial e bem aquém da biografia do Humphrey Carter, que é assim que se fala o nome do vagabundo, que foi amigo pessoal do Tolkien, né? Ele pesquisou junto ao Tolkien para escrever essa biografia maravilhosa. Isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é nível Tolkien de escrita, escrevendo sobre Tolkien, né? Então, se você, assim como eu, é um grande fã da Terra-média, você não pode deixar de ler J.R.R. Tolkien, uma biografia de Humphrey Carter. Mais uma dupla indicação agora, diferenciando biografia de autobiografia. Aqui nós temos uma biografia que foi autorizada, que é oficial, lançada pela Dark Side Books, que é a Lisa Rogach, escrevendo a vida do mestre do horror do Stephen King, Coração Assombrado. Essa belezura aqui, cara, muito bonito, né, esse livro. Dark Side Books sempre dando um show, podia muito patrocinar esse canal. Mas eu acho incrível a vida do Stephen King, muito atrelada à escrita dele, né? O Stephen King aí com 84 livros, se não me engano, e 75 anos de idade. E essa biografia compreende bastante da vida dele, né? Não todo, porque ele está vivo ainda, mas muito boa, muito interessante, só que fica um pouco aquém da minha semi-autobiografia preferida, que é o sobre a escrita do Stephen King, onde ele, na verdade, ele vai dar um curso de escrita. E só que durante esse curso, entre aspas, ele vai contar sobre a vida dele, e a gente tá falando de um dos maiores escritores da história dos Estados Unidos. Então, mesmo ele contando sobre a própria vida, é um show inacreditável. O que ele traz de plot twist, de gancho, de te manter preso enquanto ele tá te dando uma aula. Cara, isso aqui é inacreditável. Com certeza tá no meu top 3 livros da minha vida. Assim, muito fácil mesmo. Provavelmente o livro que eu mais li na minha vida e reli várias vezes. É o Sobre a Escrita, a Arte e Memórias do Stephen King. Muito bom mesmo. E não precisa conhecer Stephen King para se apaixonar por esse livro como eu. Tanto é que a primeira vez que eu li, eu não tinha lido nada de Stephen King. Eu só tinha visto filmes baseados nas obras dele. Meu primeiro contato com ele escrevendo foi aqui e nunca mais larguei. Agora indo para um calhamaço, não o tamanho dessa chaproga aqui, mas falando sobre o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre biografias que foram lançadas no formato de quadrinhos. Aqui estamos falando apenas de escrita convencional, mas eu tenho que falar sobre o maior roteirista de histórias em quadrinhos que já pisou na face da Terra e ainda está vivo, que é Alan Moore, ou Alan Moore, se você preferir, mas correto é Moore, o Mago das Histórias, que saiu pela editora Mitos, de Gary Spencer Millett, e traduzido pelo Alexandre Calari, lá do Pipoca Nanquim, que é uma obra-prima sobre boa parte da carreira do Moore, né? Depois que lançou, ele continuou produzindo, então não tem realmente a carreira toda dele, mas todo o processo para ele escrever Monstro do Pântano, V de Vingança, Watchmen, Liga Extraordinária, Prometeia e todos os grandes clássicos desse gênio da escrita estão aqui. É um livro que não está muito mais fácil de se encontrar, ele é até um pouco carinho,
mas porque, né, ele é gigantesco, capa dura, um acabamento de luxo. Cara, tem os manuscritos do Moore aqui, é incrível, incrível mesmo. É um livro muito à altura do autor, né? E se você é fã da nona arte como eu, é essencial. Vamos agora um pouco para o lado da música, que eu gosto muito também de biografias musicais. Indiquei algumas nacionais lá no primeiro vídeo. E agora indicando o meu artista musical preferido, que é Sir Paul McCartney, em Paul McCartney, Uma Vida, do Peter Ames Carlin. Falar de biografia de Beatles é muito complicado porque tem muito livro, muito livro mesmo. Tá lançando aí o Tan-In, tem quase um ano que lançou no Brasil o Tan-In sobre os anos iniciais. Eu gosto muito dessa aqui, que é a The Beatles, do Bob Spitz, do tamanho da minha cara, ó. Isso aqui é gigantesco. Mas, como eu estou falando aqui de biografias pessoais, né, biografias sobre pessoas sozinhas, eu separei essa aqui, do Paul McCartney. É uma das minhas favoritas. Eu gosto muito também da Man on the Run, mas ela é mais focada nos anos 70 do Paul McCartney, né? Principalmente era pós-Beatles, a época Wings. E aqui é mais abrangente, aborda tanto a era Quarrymen, Beatles, Wings e carreira solo. Muito boa, cara, pra mim é o maior artista que já pisou na Terra. Eu sei que muita gente vai me falar de Michael Jackson, que tem uma biografia incrível também, do Randall Sullivan, acho que é Michael Jackson intocável, e tem a autobiografia dele também, só que só vai até 1988, né, porque foi o ano que ele escreveu a autobiografia, que é fantástica também, mas para mim o Paul McCartney ele ainda tá um pouquinho acima, apesar de não dançar. E se fala de Beatles, tem que falar também da segunda maior banda de... Olha só, caçando polêmica. Mas é uma que eu gosto igualmente também, que é o Queen. Mas eu não vou falar de uma biografia do Fred Mercury em si, né? Apesar dele ter também umas excelentes. Mas eu vou falar da Queen nos bastidores, do Peter Hinz, que era o roadie do Fred Mercury. Ele era o cara que não só afinava os instrumentos do Fred Mercury, pega tão mal, que preparava toda a parte instrumental ali do Queen, mas que ele arranjava inclusive as companhias sexuais do Fred Mercury, organizava as festas, e cara, é uma das pessoas que mais conheceu pessoalmente o Fred em vida, né? Então o lado humano e pessoal que ele traz aqui do Fred Mercury e também dos outros membros do Queen, mas principalmente do Fred Mercury, é incrível. Então fica aí essa biografia do road do Fred Mercury, se você gosta de Queen como eu, a Queen nos bastidores, Minha Vida com a Maior Banda de Rock do Século XX. Não concordo com o título, né? E só pra ficar aqui como dicas de rock and roll também, né? Tem a biografia do Black Sabbath, da Dark Side Books, que é bem interessante. A do AC/DC eu acho boa também, apesar que eu esperava um pouco mais. Mas fica aqui a indicação do O Sol, a Lua e os Rolling Stones, do Rich Cohen, sobre os Stones, né? É bem interessante você ler o lado Beatles e o lado dos Stones. Essa aqui é muito boa para você entender o que foram realmente os Rolling Stones, o que são, né? Que estão nativos até hoje também. E eu gosto muito dessa aqui, cara, apesar de não ser um músico em si, mas é a biografia do Michael Lang, chamada A Estrada para Woodstock, que o Michael Lang foi o adolescente por trás, né, do Festival de Woodstock, ali em 1969, o maior show que já aconteceu na Terra, e é muito interessante você seguir a vida prévia dele, né? Quem era esse cara antes e como que foi a organização do show. Isso aqui é fantástico, cara. Fantástico. Depois tem duas que não estão aqui comigo, duas que estão emprestadas no momento, mas eu vou botar aqui do lado a capa delas. Uma é a Manson, do Charles Manson, que também saiu ali pela Dark Side Books. Eu acho a psique do Charles Manson uma das mentes mais interessantes e complexas da história da humanidade. Todo estudo que ele fez para controlar as outras mentes humanas por meio da fala é inacreditável. Ela faz um par muito interessante com Helter Skelter, que é o livro ali da época, né, lançado no início dos anos 70, o caso dele foi em 69, o caso Kate LaBianca, e essa biografia dele é incrível, impecável também. E Matthew Perry, Amores, Drogas e Aquela Coisa Terrível, que, cara, com certeza é a biografia mais tocante que eu já li até hoje, principalmente o final, né? Infelizmente eu li, o Matthew Perry já tinha nos deixado e mexeu muito comigo. Eu acho aquela biografia incrível também por eu ser um grande fã de Friends e dele pessoalmente, né? Por N motivos que não cabem aqui, mas eu acho incrível porque o humor dele misturado com a dor, a depressão, a solidão, a ansiedade, os vícios,
é muito bem transcrito pelas páginas, acho inacreditável. E eu trouxe aqui 3 autobiografias femininas interessantíssimas pra gente fechar. Claro, estamos falando de biografia e principalmente de autobiografias, não tinha como não falar do Diário de Anne Frank, né? Eu trouxe aqui o Obra Reunida de Anne Frank, que tem todas as versões do diário, né? Tanto a que foi censurada pelo Otto Frank, quanto a original completa. Tem os contos que a Anne Frank escreveu durante a vida, né? Além do diário, ela escreveu alguns contos de ficção. Tem muita coisa da investigação de quem entregou os Franks aqui. E Anne Frank realmente, claro, o diário é a coisa genial, né? A obra-prima desse caso terrível, mas tem muitos livros bastante interessantes. Tem o livro da Hannah, tem o próprio livro que busca o culpado pela delação ali dos Frank, e o Diário de Anne Frank, né, é provavelmente a biografia mais importante do mundo, né, não poderia ser deixada de citar de forma alguma. Assim como no outro vídeo eu tenho algumas mais pessoais, né, e nesse caso aqui, a minha primeira biografia mais pessoal é o Memórias da Princesa, os Diários de Carrie Fisher, da nossa queridíssima Princesa Leia, e os seus registros enquanto ela gravava a primeira trilogia de Star Wars. Isso aqui, cara, para um fã de Star Wars, para um fã de Carrie Fisher, e principalmente, né, que ele foi lançado no Brasil logo depois da morte da Carrie, é inacreditável. Inacreditável, isso aqui é um deleite, é um fanservice muito bom, e assim como o Matthew Perry, assim como vários que eu citei aqui, é muito da personalidade da pessoa, conseguir transcrever essa personalidade por meio das páginas. Muito bom mesmo, adoro. E a última que eu deixei para indicar também é um caso muito pessoal, porque tem a ver com o Titanic. Titanic tem várias biografias, desde a biografia da banda e biografia de passageiros, enfim. Mas essa é uma das que eu acho mais interessante, que é a autobiografia da Violet Jessop. Acho que é assim que se fala o nome dela. E a Violet, ela era uma camareira no Titanic. Só que o interessante da vida dela é que ela era uma camareira no Olympic, quando o Olympic bateu. Era camareira do Titanic, quando o Titanic naufragou. E do Britannic, quando o Britannic também naufragou. E o bote que ela entrou depois que o Britannic afundou, também afundou. Então ela tem uma Lady Murphy, assim, ela é o Joseph Klimer das camareiras, cara. A história de Violet Jessop, história que foi muito esquecida, mas é muito interessante, cara, a vida dela, muito massa mesmo. E assim, fora essa parte tragicômica, é interessante porque a vida de uma camareira em um navio de luxo na aurora da Revolução Industrial, né? Se você olhar por essa ótica, isso aqui é um registro extremamente importante, extremamente único na vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Indique mais aí nos comentários qual que ficou de fora. Pô, não falou da biografia da Britney Spears, por exemplo? Não li ainda, tá na minha lista de compras. Mas eu espero vocês para me falarem algumas. Eu fico por aqui e não perca tanto o vídeo sobre biografias brasileiras quanto o próximo, que é de biografias em quadrinhos. Eu te vejo lá, um beijo. Tchau.